Bom, e como é que eu trato a ascite? O tratamento ele é baseado em reduzir o acúmulo de sódio e, consequentemente, de água, porque, em geral, o sódio ele carrega a água, e para que a gente consiga ter uma diminuição do sódio corporal, é preciso que o sódio excretado seja menor do que o sódio ingerido. Então, vocês vão ver que a gente tem como atuar nesses dois locais. Além disso, é recomendado que a gente suspenda medicações que poderiam piorar a ascite. Quais medicações são essas? Anti-inflamatórios não esteroidais, inibidores de enzima conversora de angiotensina e bloqueadores de receptor de angiotensina. Então, essas drogas, via de regra, não devem ser utilizadas por pacientes que têm ascite. Bom, os pacientes que têm uma ascite leve, de pequeno volume, a gente pode tentar tratar só com dieta hipossódica. Então, a gente orienta que esse paciente reduza a ingestão de sal, e isso pode ser suficiente para que a ascite seja controlada. Já naqueles pacientes que têm uma ascite moderada, além da restrição de sal, eu vou precisar usar os diuréticos, que nada mais são do que medicações natriuréticas, que aumentam a excreção renal de sódio. Os dois mais utilizados são a furosemida e a espironolactona. Como é que esses medicamentos agem? Então, lembrando um pouquinho com vocês aqui do néfron, a gente tem a porção espessa da alça de Henle, onde a gente encontra a bomba de sódio, potássio, 2-cloros, que é onde a furosemida vai atuar. Então, ao bloquear essa bomba, a furosemida aumenta a excreção urinária de sódio e também de potássio. Então, é uma droga que tende a reduzir o potássio sérico. Já a espironolactona, ela vai agir no túbulo distal, como bloqueador de aldosterona, e ele tende a bloquear a bomba que troca sódio por potássio. Então, ele vai aumentar a excreção urinária de sódio, e vai aumentar a reabsorção de potássio. Então, a espironolactona tende a aumentar a retenção de potássio e pode gerar hipercalemia. Por isso que a gente usa as duas em associação para tentar deixar o potássio equilibrado. A dose de furosemida vai de 40 até 160 mg por dia e a de espironolactona de 100 a 400. E a proporção que a gente tenta manter é de 40 de furosemida para 100 de espironolactona. É claro que se o paciente tem algum distúrbio do potássio, eu posso ajustar isso. Então, por exemplo, se ele tem hipocalemia, eu vou preferir a espironolactona. Se ele tem hipercalemia, eu vou dar preferência para a furosemida. Como é que eu monitorizo o uso do diurético? O alvo é que esse paciente perca em torno de 500 gramas por dia. Por que até 500 gramas por dia? Porque, se vocês lembrarem do começo da aula, a capacidade de reabsorção dos linfáticos abdominais é de 500 ml por dia. Então, se o paciente perder mais do que isso, provavelmente eu vou estar depletando o intravascular. Agora, se o paciente, além da ascite, ele tem edema de membros inferiores, o líquido que está no subcutâneo também pode ser absorvido. Então, a gente pode aceitar uma perda diária de até 1 kg. Fora monitorizar a perda de peso, a gente vai ver se o paciente teve algum efeito colateral do tratamento. Quais são esses efeitos colaterais? Disfunção renal, distúrbios eletrolíticos, como do sódio e do potássio, e também desencadeamento de encefalopatia hepática. Se o paciente tem algum desses efeitos colaterais, às vezes eu tenho que suspender ou reduzir a dose dos diuréticos. Bom, e naqueles casos em que o paciente tem uma ascite volumosa, no ponto a gente tem uma parede abdominal tensa, dispneia, até mesmo risco de insuficiência respiratória. Nesses casos, a gente tem que fazer a chamada paracentese de alívio, que é uma paracentese para retirada de grande quantidade de líquido, para aliviar o quadro do paciente, seguida, então, por dieta hipossódica e o ajuste dos diuréticos, como a gente comentou. Como é que eu faço uma paracentese de alívio? A princípio, a técnica é muito semelhante à paracentese diagnóstica, só que depois de puncionar, eu vou drenar a maior quantidade de líquido possível para aliviar o quadro do paciente. A gente tem que ter um certo cuidado em algumas situações em que o paciente tem um risco de disfunção circulatória maior. Que situações seriam essas? O paciente tem infecção bacteriana, aquele paciente que tem uma disfunção renal, paciente que tende à hipotensão, porque são situações de maior risco de disfunção circulatória induzida por paracentese. E o que seria essa disfunção circulatória? Seria um quadro que aparece até uma semana depois da paracentese,
que é caracterizado por uma hiperativação ainda maior do sistema renina-angiotensina-aldosterona, hipotensão e lesão renal aguda. Então é um quadro extremamente grave que a gente tenta sempre evitar. O risco maior é naqueles pacientes em que a paracentese retirou mais do que 5 litros. Então, nesses casos, a gente faz uma profilaxia de disfunção circulatória com a administração de albumina humana endovenosa, uma dose que vai de 6 a 8 gramas por litro retirado no total.